Salve, salve família, professor Breno Vinhas na área, diretamente aqui dos estúdios IBV para uma nova missão. Acho que você já viu o spoiler aqui na cara do gol para você, né? Lei 1399 de, por incrível que pareça, né? Deixa eu até pegar aqui já, 1955, um pouquinho antigo, né? De outrora, mas evidentemente tudo devidamente atualizado aqui na medida que você precisa para a tua prova, tá? Nem a mais, nem a menos, naquela pegada que você já está acostumado aqui do IBV, direto ao ponto, tá? Sem rodeio, sem mimimi, é aquilo que você precisa para disputar a tua vaga com chance real de aprovação. E anota aí para poder me cobrar depois. Você vai gabaritar as questões do Estatuto do Servidor Público de Campinas na tua prova por conta dessa aula aqui, tá? E específico, ó, aula mais do que específico para a prova nova aí que tá por vir para a Guarda Municipal de Campinas. Então bora lá, sem mais enrolação, aquilo que você precisa para a tua aprovação. E pode anotar isso para me cobrar depois, tá? Você vai ver exatamente aquilo que você tá vendo aqui comigo, do jeitinho que você vai ver comigo na tua prova. Pode ter certeza que você vai ver questões exatamente que eu vou te passar, eu tô te antecipando aqui para a prova, tá? Premonição para a prova, vem comigo, sem enrolação. Artigo 15, porque por incrível que pareça, né, olha como é que funciona, né, pelo menos segundo o edital passado, o último edital mais atualizado que a gente tem para a Guarda Municipal de Campinas. O Estatuto do Servidor Público, eles cobram lá o artigo 15, do nada eles dão um salto e vão lá para o artigo 184 e vai até o 204. Então, pensa comigo que curioso, né? Por que eles não cobraram o artigo 1º, 2º, 3º? Dá um salto, vem lá. Artigo 15. E do nada, abissal, né? Um abismo aqui de diferença de um para o outro. Vai para o 184 e depois até o 204. É curioso isso no mínimo, né? Aquele artigo 15 ali sozinho do nada, depois 184 a 204. Isso não é curioso, isso quer dizer que o examinador de prova, a banca, tá te falando, ó, esse artigo 15 é importante, tá? A gente gosta dele, ele muito provavelmente vai estar na prova, porque ele está ali sozinho à toa. Lógico que não, eles fizeram questão de dar o artigo 15 e ó, tem polêmica aqui que eu vou desmistificar para você, ó. Estágio probatório é o período de, presta atenção, 1 ano de efetivo exercício do funcionário nomeado em virtude de concurso. Então como é que funciona, né? Se você é aprovado no concurso público, Guarda Municipal, né, são várias as etapas, tem a prova preambular com as questões alternativas, depois vem teste de aptidão física, exame psicológico, exame médico, investigação social, todas aquelas etapas aí você entra em exercício, vai fazer o curso de formação, depois do curso de formação você vai virar efetivamente o Guarda Municipal, sai, deixa de ser aluno guarda para ser Guarda Municipal. E no primeiro dia de exercício, você acha que você já adquire estabilidade? É evidente que não, né? Você tem que passar por um lapso de tempo chamado estágio probatório. E durante esse estágio probatório, você vai ser constantemente verificado, averiguado, para ver se você preenche os requisitos para ser efetivado, como se diz, inclusive o Estatuto usa essa palavra, né? Para adquirir a tua estabilidade, a tão sonhada estabilidade, garantida lá no artigo 41 da Constituição Federal. Então isso aqui é muito curioso, porque o Estatuto, ele menciona que depois de 1 ano só de efetivo exercício, que você adquire estabilidade. Só que isso não é válido mais, tá? Tanto que o próprio corpo da lei, se você for buscar no portal da Prefeitura de Campinas, você vai observar que no final, aqui desse ponto final aqui, ela fala, ó, cuidado, tá? Porque você também, além disso, tem que olhar. Ela menciona algumas outras listinhas aqui pra gente, ó. O artigo 141, dessa tal de Lei Orgânica Municipal, né? Verifica outros artigos do Estatuto, decreto e principalmente esta emenda constitucional, número 19 de 1998, porque a Constituição Federal, a partir desta emenda, falou, ó, agora, para adquirir estabilidade, você precisa de 3 anos de efetivo exercício, tá? Antes disso, não era nem 3 e nem 1. A Constituição falava que o estágio probatório tinha uma duração de 2 anos, tá? Então muita gente vem com essa pergunta para mim, a gente recebe direto, fala, pô Breno, como é que funciona agora? O que eu respondo na minha prova? Se vier 1 ano, se vier 3, o que eu faço? O que eu respondo? E é legítimo, essa pergunta é muito legítima, né? Se o próprio texto, se você buscar lá no site oficial da Prefeitura de Campinas, ele fala, ó, é assim, mas lá consta toda essa lista e fala, olha, prestem atenção na emenda constitucional que fala de 3 anos. Então é evidente que, principalmente por ser a banca VUNESP que vai aplicar essa prova, aqui na minha humilde opinião, está trabalhando com concurso há mais de uma década,
A VUNESP é uma das melhores bancas desse país, a mais honesta, que faz aquele feijão com arroz muito bem feito, muito certinho, tá? Ela corta todas as arestas, ela evidentemente vai querer saber de você esse prazo aqui de 3 anos, tá? Reiterando, até porque o próprio texto oficial, lá no final, ele faz toda essa menção aqui, falando, ó, isso aqui, na verdade, não vale mais, tá? Você tem que analisar aqui esses 3 anos da Constituição Federal. E beleza, durante esses 3 anos do estágio probatório, você vai ser constantemente verificado. Porque você precisa preencher os requisitos para adquirir esta estabilidade e, portanto, ser efetivado. Porque, ó, pensa comigo, isso é importante, ó, já pega isso aqui agora, porque não é coisa da minha cabeça, a tua informação a mais que eu estou te dando, não, tá? Aqui é tudo na medida para a tua prova. E se durante esses 3 anos, de repente alguém chegar e falar, não, esse cara aqui não é bom não, esse cara aqui a gente tem que descartar. Isso pode acontecer, tá? Aí a gente vai ver como é que funciona. Se você é servidor do executivo, deve ser apresentado um relatório para o prefeito. Se você é servidor lá do legislativo, da Câmara, isso deve ser apresentado, esse relatório sobre você deve ser apresentado lá para a Câmara. Porque esse estatuto, que isso já fique claro, ele é aplicado a todos os servidores do município de Campinas, tanto do executivo, ou seja, da prefeitura, quanto do legislativo, lá da Câmara Municipal dos Vereadores. Óbvio que a Câmara possui seu regimento interno que fala mais específico da Câmara, mas se aplica naquilo que couber para todos os servidores. Então, se no final das contas, lá no estágio probatório, a galera observar, pô, esse é bom, esse é bom, esse é bom, efetivo, esse aqui não. Esse cara, pensa aqui comigo, ele vai ser demitido? Ele vai ser o quê? Já presta atenção nisso aqui, tá? Um bizu para a prova, isso aqui potencial gigantesco para cair. Nada de demissão. Porque demissão pressupõe o cometimento de algo grave, de algo ilícito, de algo muito irregular. Você será, nesse caso, exonerado. Você estava lá trabalhando, mas não preencheu os requisitos para exercício das atribuições do teu cargo, a gente vai ver os 4 requisitos aqui, você não vai ser demitido. A gente vai fazer leitura, já já a gente chega nisso, eu peço para você passar o marca-texto, mas já põe isso na tua cabeça. Exoneração não pressupõe o cometimento de algo ilícito, tá? Que fique claro. Exoneração funciona assim. Ou o servidor público pede, porque, por exemplo, ele, quer saber, já estou de saco cheio desse cargo aqui, não quero mais saber, vou embora. Vou fazer outra coisa, vou montar uma empresa e boa. Tá tudo bem, tá tudo certo, você pede a baixa, né? Pede a exoneração. Ou o servidor público é exonerado, por exemplo, pela administração pública, pela prefeitura, porque dentro do lapso de tempo do estágio probatório, ele não comprovou aptidão para o exercício do cargo público dele. Então perceba, ele não fez nada ilegal. Aqui ele só não é considerado bom para esse cargo. Falei, filho, você é até um cara bom, bacana, mas para esse cargo de guarda municipal não vai rolar. Estudo para um outro concurso público aí, tá? Então perceba, não é pena. A gente vai estudar e é muito provável que caia na tua prova a parte das penas que a gente vai estudar aqui comigo. Já põe na tua cabeça, exoneração não é pena, a gente tem advertência, repreensão, multa, suspensão, demissão, cassação da aposentadoria e disponibilidade. Essas são as penas aplicadas segundo este estatuto, tá? E vem aqui quais são os requisitos, e eu tenho até um bizu, macete para você, ó. No período de estágio, apurar-se-ão os seguintes requisitos. E tem um macetezinho para você decorar, ó. Idoneidade moral. Você tem que apresentar durante esses 3 anos uma idoneidade, que você age com decoro, probidade, boa fé, uma pessoa legal, né? Assiduidade, disciplina e eficiência. Breve. Então, preciso decorar esses 4 requisitos aqui para você adquirir estabilidade? Precisa. E ver um macetezinho muito bom para você. É lógico que eu estou forçando um pouco a barra aqui, né? Mas pega essa ideia. Pega essa ideia aqui, tá? É um macetezinho, é um mnemônico, é uma técnica de memorização que é onde eu tento facilitar a tua vida aí do outro lado para memorizar, porque concurso público a gente tem que memorizar tanta coisa, né? Então aquilo que a gente puder facilitar, a gente ajuda, ó. É o início de cada um aqui, ó. Ideia. Facilita, né? A tua vida. Na hora que vier lá, por exemplo, numa questão, são requisitos para adquirir estabilidade segundo o Estatuto do Servidor Público do município de Campinas, 2 pontos. Aí vem A, B, C, D, E. E eles vão enchendo linguiça nas alternativas, falando coisa que não está aqui. Esse macetezinho pode ser uma mão na roda ali para você, tá bom? Segue o baile, família.
parágrafo 2º, ele mais tranquilo, o terceiro que é mais importante pra gente, ó. Os diretores de departamento, inspetor fiscal e o secretário-geral da Câmara, em cujas repartições sirvam funcionários sujeitos ao estágio probatório, tendo em vista os requisitos enumerados nos itens 1 e 4, lá do parágrafo anterior, parágrafo 1º, quando a gente viu a ideia, né, dos requisitos, prestarão informações aos órgãos de pessoal da Prefeitura ou da Câmara, lembra? Porque esse estatuto se aplica aos servidores da Prefeitura e da Câmara também, a fim de que sejam anotados na ficha do estagiário. Do estagiário. Perfeito. Segundo, tranquilo. É o terceiro que é mais importante aqui pra gente, ó, porque tem número, tem data, já coloca isso na tua cabeça. Examinador de prova, que é o cara que elabora questões para a banca, para um concurso público, ele é contratado para fazer questões. Ele não é teu amigo, tá? Ele é ali o teu inimigo, porque é muita gente para pouca vaga. Então a função do cara é te eliminar. Então ele elabora questões ali de níveis fácil, médio, difícil, muito difícil, questões impossíveis de serem respondidas, porque ele tem que pegar todo o nível de candidato ali para eliminar a maior quantidade possível de pessoas que ele conseguir. Então, ó, número, data, prazo cai demais. Por quê? A gente se embanana todo com esse troço, né? Você vai ver que ao longo dessa legislação, a gente tem algum lugar que vai falar de 30 dias. Tem outro lugar que vai falar de 60 dias, a inassiduidade habitual, num prazo de 12 meses. Se você faltar em um ano 60 dias interpolados, não consecutivos, você pode ser demitido. Se você faltar 30 dias consecutivos, você pode ser demitido. A gente vai ver que a suspensão não excederá 90 dias. Então tem muito número para lá e para cá. O cara vai juntar uma coisa e misturar para você e você vai ficar ali, puta, aqui é 30, aqui é 60, aqui é 90, a gente não se embanana todo com o número, e você acha que o examinador de prova, que é um profissional contratado para fazer questão, com técnica para te eliminar, não sabe que você se embanana todo com o número? Por isso que quando você estiver estudando para qualquer concurso, tá? Você viu número, data, prazo, percentual, grau de parentesco, igual a gente vai ver aqui até o 2º grau, passa caneta, passa marca-texto, porque isso tem probabilidade gigantesca de cair em prova. Então, ó, você está lá passando pelo estágio probatório, 3 anos como a gente viu, né? Só que 30 dias antes de acabar, de finalizar o estágio probatório, está quase acabando, né? Está todo mundo sendo verificado, se apresenta os requisitos do parágrafo 1º ideia, não é? 30 dias antes tem que apresentar um relatório, ou para a prefeitura, não é? Ou para a Câmara, para falar, esse cara é bom, esse é bom, esse é bom, esse é ruim, esse é ruim, esse é ruim. Então, ó, o órgão do pessoal, 30 dias antes de decorrido o prazo do estágio, fornecerá ao prefeito, se você for servidor do executivo da prefeitura ou à mesa da Câmara, informações sobre a conveniência ou não da confirmação da sua nomeação. Porque está acabando o estágio probatório. Então a gente tem que decidir logo, fica com esse, não fica com aquele. 30 dias antes é enviado o relatório para a galera, para a prefeitura ou para a Câmara. Certo? Não perde o fio da meada aqui, ó. Dessa informação, se contrária, será dada vista ao servidor que está no estágio probatório. Ou seja, é apresentado um relatório. Durante os 3 anos você vai ser verificado. 30 dias antes de acabarem os 3 anos, vem um relatório falando, ó, esse cara aqui é muito fraquinho. Putz, sabe? Chega atrasado, o cara, puta, desobediente, muito indisciplinado. Então essa informação é contrária a você, não é? É o que está dizendo aqui, ó. Se essa informação for contrária ao servidor público durante o estágio probatório, então estagiário, ele vai poder se defender. Porque não é porque isso se trata de um processo administrativo que não cabe ampla defesa, contraditório, você pode se defender. Então esse processo que está sendo movido contra você, para falar que você é ruim, você não vai adquirir estabilidade, isso tem que ser dado vistas a você, para você poder se defender no prazo de 5 dias, tá? Agora, vem cá, parágrafo 5º. Julgando a informação, ou o parecer e a defesa daqui, o prefeito, se julgar aconselhável a... Por que, Breno, que aqui está em negrito, está em azul? Tudo que eu estiver colocando aqui no meu material, de cor diferenciada, azul, negrito, não é maluquice da minha cabeça, achismo não, tá? É minha experiência trabalhando com mais de uma década em concurso público, eu conheço muito bem todas as bancas desse nosso Brasilzão e qual que é o DNA, o jeitão de cada uma, tá?
E esse é o DNA específico e a carga genética da VUNESP. Então tudo que eu colocar aqui de diferente, de cor destacada, você aí em casa, no seu material, na sua apostila que você tiver, no seu caderninho, você faz o mesmo. É porque tudo que tiver destacado é probabilidade maior de cair em prova. E sabe como? É assim que você vai encontrar no teu jeitão de questão lá na prova da VUNESP. Ó, ao invés de exoneração, o que eles vão colocar aqui? Demissão. Lembra por que lá atrás eu estava ali ilustrando um pouquinho a mais para que você crie um entendimento? Porque, beleza, VUNESP é uma banca muito conhecida por ser mais memorização do que qualquer coisa, tal Ctrl+C, Ctrl+V, né? Aquele decoreba. Em que pese ela esteja mudando muito, evoluindo aí pelo menos nos últimos 3, 4 anos, né? Não dá para a VUNESP ser mais do mesmo, porque o candidato não é mais o mesmo. A galera está se preparando muito, então tem que pesar mais na mão ali no nível de dificuldade das questões. Está exigindo um pouco mais de interpretação, senso crítico, analítico, mas ela ainda está muito naquele jeitão Ctrl+C, Ctrl+V de memorização, mais do que qualquer coisa. Vai trocar por demissão. Vai trocar, vai dar o texto bonitinho, parágrafo 5º, bonitinho, bonitinho. Chega aqui, coloca demissão e continua e vai embora. E o cara não presta atenção nisso aqui. Não, porra, eu não fiz nada ilegal, porra. Não aprontei nada, não fiz nenhuma cagada monstruosa. Eu só não sou bom para esse cargo aqui, acharam isso. Então você não vai ser demitido, porque demissão é pena. E se você está sendo punido, é que você fez algo muito grave. Ou que você fez algo leve também, pode ser punido por coisas leves também, né? Mas a punição, exoneração não é pena. Então coloca na tua cabeça que aqui você será exonerado. Portanto, no caso da exoneração, determinará a lavratura dos respectivos decretos. Então o servidor público, quando ele é exonerado, isso tem que ser tornado oficial. Então o prefeito, no decreto dele, ele tem que fazer constar essa tua exoneração, isso tem que constar no diário oficial. Parágrafo 6º. Se a decisão do prefeito for favorável à permanência, o prefeito se contrariou. Vocês falaram que ele é ruim, mas o prefeito conhece o cara, viu as defesas ali e falou, não, vamos continuar com esse cara porque ele é bom sim, vocês estão malucos. Então a confirmação do prefeito não depende de mais nada, de nenhum outro ato. Falaram que ele é ruim, o prefeito falou que ele é bom, ponto final, acabou o assunto, vamos dar estabilidade para esse cara aqui. Prossegue. Parágrafo 7º. A apuração dos requisitos de que trata o parágrafo 1º, lembra? Um macetezinho, ideia. Deverá processar-se de modo que a exoneração do funcionário possa ser feita antes de fim do período do estágio, obviamente, né? Porque é depois dos 3 anos que vai falar que o cara era ruim, pô, tá de sacanagem. A conclusão do estágio importará na efetivação automática do funcionário. Muito que bem, família. Então, veja, é aquilo que eu disse para você. Aquele artigo 15, ele estava meio que solto, do nada, né? Não cobraram primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, foram para o 15. E do nada vai para o 184. Então, pô, isso não pode ser maluquice da minha cabeça, né? O examinador de prova está te mostrando, falou, ó, o 15 é importante, tá? Ele está aqui solto do nada, não é à toa, tá? Estou te mostrando que ele é importante para a prova. Aqui no 184 a gente vai ver os deveres de um servidor, de um funcionário do município de Campinas. Ó, assiduidade, pontualidade, discrição, urbanidade, lealdade às instituições constitucionais e administrativas a que servir, observância das normas legais e regulamentares. Aqui bate bola, bate pronto rapidinho, tá? É só leitura mesmo. Obediência às ordens superiores, certo? Beleza. Você, enquanto servidor público, enquanto guarda municipal, você está subordinado hierarquicamente ao seu superior. Então, se você recebe uma ordem hierarquicamente superior, você é obrigado, você tem um dever de cumprir. Mas e se essa ordem ela é nitidamente ilegal? Você está vendo que o cara está te dando uma ordem na sacanagem, para você fazer uma sacanagem com alguém. Aí não, né? Se esta ordem for manifestadamente, nitidamente, claramente, flagrantemente ilegal, aí você não é obrigado a cumprir ela, tá bom? Inciso 8º, levar ao conhecimento da autoridade superior alguma irregularidade de que tiver ciência em razão do cargo. Zelar pela economia e conservação do material que lhe for confiado, providenciar para que esteja sempre em ordem no assentamento individual a sua declaração de família e atender prontamente às requisições para a defesa da fazenda pública.
tá? Só uma explicaçãozinha rapidinho, porque mais à frente a gente fala da fazenda pública de novo, tá? Quem é essa fazenda pública? É alguma repartição na prefeitura que cuida de cavalo, de porco, de galinha, de chiqueiro ali? Óbvio que não, né? Óbvio que não. A fazenda pública, ela tem esse nome de fazenda, né? Pública. Mas ela é o quê? Ela faz o quê? Ela cuida do dinheiro público, tá? Ela que vê se o contribuinte está pagando direitinho, está pagando IPTU, está pagando ISS, Imposto sobre Serviço, que é de ordem municipal, senão vai atrás da pessoa, processa o contribuinte, se não pagar, isso vira dívida ativa, pode bloquear os bens, penhorar tudo. Então a Fazenda Pública faz isso, tá? Trabalha ali rastreando o dinheiro público para ver se está tudo certinho. Então quando a Fazenda Pública pede na repartição algum documento, alguma informação, isso deve ser prestado. E B, deve atender prontamente à expedição das certidões requeridas para a defesa de direito. Tranquilo até aqui, né? Fala para mim. Tranquilão? Então tá bom. Segue o jogo. Tem muita coisa boa ainda para a gente ver. Então a gente viu dos deveres no 184, agora no 185 das proibições. Vem comigo, ó. É proibido referir-se de modo depreciativo em informações, parecer ou despacho às autoridades e atos da administração pública, podendo, porém, em trabalho assinado, criticá-los do ponto de vista doutrinário ou de organização do serviço. Então, cuidado com aquela questão de prova, que isso é muito bom, tá? Porque, ó, o começo fala o quê? Vem impondo uma barreira aqui, um limitador para você. Ó, você tem que ter zelo, você tem que ter ali um bom vocabulário na hora de fazer um relatório de ocorrência, porque isso vai ser entregue depois para o delegado de polícia, tá? Então não fica usando palavra chula ali, de baixo escalão, de cunho depreciativo. Então isso no começo você já identifica um padrão, não é verdade? Você tem que escrever bonitinho. E se a prova continua falando isso aqui para você, ó? Referir-se é proibido, referir-se de modo depreciativo em informação, parecer ou despacho às autoridades e atos da administração pública. Você já vem com essa ideia, tem que falar bonitinho, não pode esculhambar ninguém. E se ela continua falando o seguinte, ó, não podendo, em trabalho assinado, criticá-los do ponto de vista doutrinário ou de organização do serviço. Continua com a mesma ideia da primeira parte, não é? Você tem que falar bonitinho e também não pode criticar ninguém. Isso não te dá um quentinho ali no coração, não te satisfaz? Pô, faz sentido, né? Eu não posso ali falar de cunho depreciativo e nem criticar ninguém. Pô, peraí, são coisas diferentes, faz um sentido danado isso na hora da prova. E se cair, vai caminhão de gente vai errar essa questão. Se cair dessa forma que eu fiz aqui para você. Não, peraí, são coisas diferentes. Uma coisa, outra coisa, não é assim? Depreciativo, evidentemente que não pode. Mas você pode sim, em trabalho assinado, criticar no ponto de vista doutrinário ou de organização do serviço. Você pode falar que há uma desorganização, que documentos estão segmentados, fragmentados, embaralhados em repartições indevidas. Doutrinariamente, o que é doutrinário? Né? São entendimentos. Quem é doutrinador? Doutrinador é um cara do mundo do direito, por exemplo, que é um pensador, que escreve livros de direito explicando a aplicação do direito, né? Então são juristas, são doutrinários pensadores do mundo do direito, que vão criar livros explicando. Então se você é um estudioso e você vê ali que um certo doutrinador está falando a respeito de uma situação que a prefeitura está fazendo errado, você pode expor o pensamento desse cara, o livro desse cara, falar, ó, segundo esse doutrinador, vocês estão fazendo aqui uma coisa completamente irregular nessa prefeitura, né? Isso pode ser feito sim, tá? Vem aqui para baixo. Meio diferente, né? Meio diferente essa pegada aqui da minha aula, e todas as minhas aulas são assim, porque, olha, aula para concurso público é diferente de tudo que você viu na tua vida, tá? É diferente de colégio, é diferente de um curso preparatório para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, é diferente de um curso de idiomas, é tudo diferente. Por quê? Aqui na aula de concurso não adianta nada o professor explicar, só explicar. Por mais que eu explique tudo, ainda não basta para o aluno, eu sei disso, pô. Eu já estive aí do outro lado. Por que não basta? Porque, pô, por mais que você entenda tudo, beleza, Breno, eu estou entendendo tudo que você está falando. E lá na hora da prova? Quais são as técnicas? Quais são as pegadinhas? Como é que eu posso encontrar com isso aqui lá na hora da prova, não é? Então eu tenho que completar todo o ciclo. Eu tenho que te mostrar o que é e como que cai na prova. Eu vou exemplificando tudo. E aqui eu estou reiteradamente te mostrando
o maior DNA da tua prova. A maior técnica de questões que você vai se encontrar no dia da tua prova é a técnica de pesca de memória. Vai te dar uma isca, o examinador vai te entregar uma isca, tá? Para você morder essa isca. Só que é uma isca. O cara está deliberadamente, de forma proposital, preparando uma armadilha para você. Ele te entrega uma coisa que existe até um certo ponto, porque você vai ler, você vai lembrar, fala, pô, eu lembro do Breno falar esse negócio aí para mim. Eu lembro daquele maluco lá do IBV. Lembra? O cara te entregou um pouquinho para você lembrar. Só que no decorrer do enunciado, da alternativa, por exemplo, ele mudou um pouquinho. Ele pega uma coisa que existe, pega um pedaço de uma outra coisa que existe e cria uma outra coisa que não existe. Por isso que eu te falo uma coisa aqui, ó. Pô, Breno, eu estou fazendo uma prova aí, por exemplo, guarda municipal, que existe só nível médio, mas tem um monte de questão de direito, porra, sacanagem. Se é nível médio, por que cobra um monte de coisa de direito? Eu não vou ter condição de disputar uma prova dessa. Tira isso da tua cabeça, tá? Eu estou aqui mais do que tudo para desmistificar e colocar essa chama aí no teu coração para reacender o teu espírito, reanimar o teu espírito. Você não precisa nem ter nunca na tua vida passado em frente na porta de uma faculdade de direito para ser aprovado numa prova dessa. E eu vou te provar isso, tá? Vou te provar. Porque para responder tudo que eu vou te mostrar aqui, que eu já te mostrei e vou te mostrar ainda muita mais coisa aqui para você, você não precisa ser formado em direito. Olha o jogo da prova aqui, ó. Das proibições, certo? Proibido. Retirar. Aí a prova tira isso aqui, ó. Vai falar que é proibido retirar da autoridade competente qualquer documento ou objeto de repartição. Mentira. Mentira. Isso não é proibido. Às vezes, muitas das vezes, você deve retirar algum documento, algum arquivo, algum papel, alguma coisa para cumprir alguma diligência, alguma tarefa, algum trabalho. Você vai precisar de um mandado judicial, pegar ele e ir para algum lugar. É proibido você fazer isso sem prévia autorização. Aí eu te pergunto, você precisa ser formado numa faculdade de Direito para responder uma questão como essa? Evidente que não, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que você pode, que você é capaz e essa prova é para você sim, tá? Vamos que eu vou te ajudar nessa missão. Inciso 3º, promover manifestação de apreço, pode nem ali ficar babando muito o ovo de ninguém, né, puxando o saco, e nem desapreço por alguém. Também é proibido fazer circular ou subscrever lista de donativos no recinto da repartição. Aí a prova me fala uma coisa dessa, é proibido promover manifestação de apreço ou desapreço, exceto fazer circular ou subscrever lista de donativos no recinto da repartição. Pô, não. Proibido e proibido. Os dois. Isso não é permitido, por mais que seja bonitinho e plausível, tá? Você tá lá na guarda municipal e tem uma pessoa ali que faz o serviço de limpeza, que você ficou conhecendo a pessoa, sabe que ela tem uma família, ela tá com um filho doente, passando por uma situação difícil e você fala ali com a galera da guarda municipal, ó, pô, vamos fazer uma listinha, vamos fazer uma rifa? Vamos passar uma rifa aqui entre a gente aqui, o pessoal do comando também, para a gente ajudar, por mais que seja bonito, louvável, plausível, não pode. Não pode fazer isso, tá? Dentro da repartição, no recinto, infelizmente, né, isso não é permitido porque, para evitar, né, alguma situação aí de má fé, alguma mentira, tá falando que é para uma coisa, é para outra, e o cara vai embolsar tudo isso aí no serviço público, os caras acham melhor evitar a fadiga, certo? Certo, então tá bom. Proibido valer-se do seu cargo para tirar, né, para lograr um proveito pessoal, coagir ou aliciar subordinados com objetivo de natureza partidária, participar da gerência ou da administração de empresas industrial ou comercial. Pegou a primeira parte? Proibido fazer isso. Exceto, salvo é exceto. Não pode, mas pode quando? Quando estiver de licença para tratar de interesse particular, deixa eu apagar aqui, licença de interesse particular ou em disponibilidade, e quando estiver em disponibilidade, só durante o período de afastamento. Deixa eu te explicar coisa aqui que vai ser extremamente importante para o decorrer dessa aula aqui, tá? Essa primeira parte mais tranquila, o mais importante é a segunda parte aqui, ó. O que é isso aqui, ó? O que aqui está falando para mim, Breno? Ó, que é proibido participar da gerência ou da administração de uma empresa. Empresa, ela, industrial ou comercial. Tá, beleza? Eu, como guarda municipal, não posso participar disso aqui. Show de bola. Mas vou poder participar, sim, dá uma exceção, né? Primeira coisa, quando eu tiver de licença. Não qualquer licença.
Porque esse estatuto aqui do servidor de Campinas, ele tem os seus artigos onde ele trata das várias formas de licença, de afastamento. Tem licença maternidade, licença paternidade, licença para tratar de assuntos de doença, várias licenças, né? Só que uma específica que ela está dizendo. Você vai poder participar da gerência dessas empresas aqui quando tiver tirado a licença específica, essa, para tratar de interesses particulares. Ela tem esse nome mesmo. É uma licença que você pode tirar por até 2 anos. Ela é 1 ano, prorrogável por mais 1, se a prefeitura deixar autorizar. E ela nem remunerada tá? É para tratar interesses particulares. Faz o que quiser da vida. Tô há 10 anos aqui na Guarda Municipal, eu já estou meio saturado, eu quero tirar um ano sabático. Vai lá, meu irmão, vai ser feliz, fez um pezinho de meia, vai viajar, vai para Tailândia, vai viajar o mundo, conhecer o mundo, depois volta. É sem receber, tá? Então, se você tirar essa licença para tratar de interesse particular, você pode participar da gestão. E ela dá uma outra exceção. Ela fala, ou se você, durante o período de afastamento, quando estiver em disponibilidade, também vai poder. Peraí, Breno, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é disponibilidade? Quando eu estiver em disponibilidade, isso é muito importante, porque no decorrer dessa legislação, dessa aula, eu vou falar disso aqui de novo, algumas vezes, dessa tal disponibilidade. Então, que isso já fique claro, para a gente já construir uma ponte, para na hora que chegar uma coisa muito importante, você já vai estar ligado. Por quê? Porque às vezes eu ilustro um pouquinho mais aqui. Eu falei que essa aula é na medida que você precisa para a prova, não é? A prova é de memorização, não é? Só que é muito difícil memorizar aquilo que não faz muito sentido para você. Quando uma coisa faz sentido, meu irmão, ninguém tira nunca mais isso da tua cabeça, porque fez total sentido para mim. Então, por isso que vez ou outra, eu ilustro um pouquinho a mais aqui para internalizar mesmo bacana o negócio para ti. Então, o servidor público, ele pode ser posto em disponibilidade. O que é ser posto em disponibilidade? Ele vai ficar disponível para a prefeitura. Ele não vai estar trabalhando. Ele vai ser afastado, a critério da prefeitura, da administração pública. Só que esse cara, para ser colocado em disponibilidade, ele tem que ser estável. Ou seja, ele já tem que ter os 3 anos de efetivo exercício. Então, o cara que já é estável, ele estudou pra caramba para passar numa prova num concurso público, ficou ali os seus 3 anos de efetivo exercício, adquiriu estabilidade e, de repente, de uma situação alheia à vontade dele, nada com ele, nada culpa dele, por exemplo. Porque a disponibilidade ela pode se dar por várias formas, tá? Estou resumindo aqui para você. A prefeitura falou, quer saber? Esse órgão público não é mais interessante para a gente, não. Vamos extinguir este órgão público? A Constituição permite a extinção de órgão público. Por exemplo, a Prefeitura de Campinas, ali na Câmara. A Câmara de Campinas, lá nas sessões dos legisladores, resolveu criar um órgão público para chamar TV Câmara, para televisionar as sessões legislativas. Então, sim, fez concurso público, servidores, para ser o tal do Cabo-Man, o câmera, para ter o editor, para ter o redator, para ter jornalista. Existe isso, tá? Existe o órgão público para isso, para ser uma TV Câmara, TV Senado. Então Campinas decidiu fazer isso. E ficou com esse órgão público por uns 10 anos. E de repente eles começaram a ver, quer saber, tem ninguém assistindo esse negócio. A gente está tendo um gasto danado com essa estrutura, com aluguel, putz, quer saber? Vamos extinguir, porque é só pôr umas webcam, tá tudo muito tecnológico. Mete o webcam aqui, faz transmissão ao vivo, isso vai hospedar automaticamente, não precisa mais disso, extingue esse órgão público. O que o servidor público tem a ver com isso? Nada. Ele estudou pra caramba, passou na prova, ficou mais de 3 anos, ele adquiriu estabilidade. Então, meu irmão, a culpa não é dele, você extinguiu, problema de vocês, prefeitura. Eu tenho direito adquirido sobre isso aqui. Então, eu vou ficar em casa, o posto de disponibilidade fica em casa, recebendo proporcionalmente, mas recebendo, porque o problema não é meu. Vocês que se embaralharam todo aí, bananou toda a situação, então eu fico disponível. Fico em casa, mas disponível até vocês me chamarem de novo. Então o cara quando está, isso é importante para outros temas dessa legislação, tá? Quando ele tiver em disponibilidade, durante o afastamento, ele pode participar da gestão. Inciso 7º, proibido praticar empréstimo. Usura é empréstimo na repartição pública. Não pode, bicho, não pode, meu irmão. Em qualquer das formas, o agiota, sabe? Coisa do tipo.
Proibido pleitear como procurador, é proibido pedir como um procurador em nome de alguém, você como guarda municipal, certo? Você não pode ficar pleiteando, pedindo, como se fosse o procurador, o defensor de alguém, ou intermediar junto a uma repartição pública, exceto, ou seja, primeiro passo, você é guarda municipal, certo? Certo. Vai ser, já pensa assim, vai ser, você vai ser aprovado nessa prova da GCM de Campinas, amém? Amém, amém, muito bem. Você vai ter uma autoridade, você tem fé pública, você tem uma autoridade, você chega numa repartição pública e você fala, ei, que porra é essa aí que está acontecendo? Meu sobrinho aqui que não está conseguindo vaga nessa creche aqui, o que está acontecendo? Pô, meu irmão, as vagas da creche acabou, não quero saber, pô. Não pode, né? Você não pode se valer do teu cargo para querer uma facilidade, alguma coisa. É isso que está falando, ó. Não pode pleitear como procurador, intermediário, junto às repartições públicas municipais. Mas pode. Não pode, mas pode. Ó, não pode, salvo, daqui para lá, ó, quando se tratar de percepção de vencimentos ou vantagens de parentes até segundo grau. Aí vai poder. Quando estiver falando de dinheiro, né? Até o segundo grau. Sim. Tá em azul. Tá em negrito, não é? Tá destacado, você tem que destacar, escrever no teu material, porque é aquilo que eu te falei. Aquilo que está diferenciado no meu material é porque tem probabilidade gigantesca de cair em prova. Eu conheço a tua prova, eu conheço a VUNESP, eu conheço o Guarda Municipal. O IBV não é à toa que ele é a escola com mais aprovados do Brasil, em todos os últimos concursos das guardas municipais que o IBV trabalhou. Se você nunca viu o IBV, caiu aqui de paraquedas, não sabe como é que a gente funciona, quem que é o IBV, é simplesmente isso. É a escola com mais aprovados do Brasil nos 2 últimos concursos seguidos da Guarda Municipal de Santos, uma das mais disputadas do Brasil, onde meus alunos do último concurso estão tirando líquido 8 mil por mês. É a escola com mais aprovados do Brasil no último concurso da Guarda Municipal de Praia Grande, Guarda Municipal de Cubatão, Guarda Municipal de São Vicente, na Guarda Portuária do Porto de Santos. A gente é a escola com os top 20. Olha só, Guarda Municipal de São Paulo, a gente tem a camisa estampada de aluno IBV aqui no nosso Hall da Fama. Se você segue o IBV no Instagram, você vê direto o nosso Hall da Fama de várias camisas de guardas municipais aqui. França, aluno França está aqui, trouxe a camisa pra gente da Guarda Municipal de São Paulo, último concurso, tirando 10 mil líquido por mês. Aprovado no último concurso, tá? É o cara antigão, não, já tirando 10 mil por mês. O IBV é a escola com mais alunos dentro do top 20 do último concurso de aprovados da Guarda Municipal de São Paulo. É só isso. Então a gente sabe, a gente tem muita propriedade para estar falando o que a gente está falando, tá? Coloca aqui, porque se cair na prova eles vão colocar até o 3º grau, tá bom? Esse é o jogo, esse é o DNA, essa carga genética da tua prova. Não precisa ser formado em Direito, ter passado na porta da faculdade de Direito para você ser aprovado nessa prova. Confia, vai na minha, faz a tua parte, que eu estou fazendo a minha aqui, que a gente vai se dar bem, tá? Você vai passar nessa prova. Precisava falar que isso aqui era proibido, né? Receber propinas, comissões, presentes e vantagens de qualquer espécie em razão das atribuições. Cometer, ó, inciso 10º, cometer é entregar, é delegar, transferir, né? Entregar para uma pessoa estranha a sua repartição, óbvio, né? Fora dos casos previstos em lei, o desempenho de encargo que lhe competir ou a seus subordinados. Então você não pode pegar alguma coisa que é dever seu ou de um subordinado seu para uma outra repartição da prefeitura, porra, óbvio, né? Isso é evidente. Então a gente já viu ali dos deveres, das proibições, agora a gente vai para as responsabilidades, artigo 186. Ó, isso é mega importante para a tua prova, a gente começa a partir de agora entrar num tema de altíssima probabilidade de incidência na tua prova. Que a gente fala de responsabilidade. Responsabilidade que o servidor tem de poder ser processado, de penas. Vamos com calma, ó. Portanto, o servidor público, quando ele é processado, ele pode ser processado em 3 esferas diferentes, tá? Cometeu alguma cagada? Peraí que vem bucha, meu irmão, ó. Pelo exercício irregular de suas atribuições, o funcionário responderá civil, penal e administrativamente, tá? No processo administrativo, um resumão rapidinho aqui para você para o entendimento, tá em jogo o cargo público dele. Está em jogo o cargo público, do concurso que ele passou, que ele prestou. Então, no processo administrativo, vai ver se ele vai ser demitido ou não. No processo penal, dependendo daquilo que o servidor fez, ele pode ser até preso. Então, está em jogo a liberdade dele, inclusive. E no processo civil,
onde a gente fala de responsabilidade civil, aqui é a responsabilidade do bolso, de indenizar. Você deu prejuízo para a fazenda pública, você deu prejuízo para terceiros, para particulares. Então o servidor, quando ele é processado, ele pode ser processado em 3 esferas diferentes, tá? A responsabilidade civil pega isso, não perde o fio da meada. Eu vou te mostrar uma probabilidade gigantesca de uma questão ser formulada na hora da tua prova, tá? Lembra que eu te falei como é que é o jogo da tua prova? Deixa eu apagar isso aqui. A responsabilidade civil, ela acontece por alguns motivos. A responsabilidade penal, por alguns outros motivos. A responsabilidade administrativa, o processo administrativo, vai acontecer por conta de outros motivos. O que a prova pode fazer? Vai falar que a responsabilidade civil decorre nos casos da administração. A responsabilidade penal acontece nos casos da civil. Quer ver como é que isso vai ficar mais claro aqui para você? 187. A responsabilidade civil acontece quando? Decorre de procedimento doloso ou culposo. Tá, não para por aí. Que importa em prejuízo para a fazenda municipal ou para terceiros. Lembra? A civil é bolso, põe isso na tua cabeça. Responsabilidade civil é de indenizar. E ela acontece tanto no dolo como na culpa. Tá? Isso aqui, obviamente, é objeto de estudo para o direito penal. Então, vou aqui só de forma bem resumida passar aqui o que é necessário aqui para a aula aqui dessa legislação para você. Então, se você, obviamente, for aluno IBV, a gente evidentemente que tem toda uma jornada completa, 100%, para esse concurso da Guarda Municipal de Campinas. Né? É evidente, né, que o IBV não ia ficar de fora num dos maiores concursos da GCM do Brasil. O IBV está fazendo simplesmente a maior cobertura para essa prova nova da Guarda Municipal de Campinas. A gente tem uma jornada 100% online com tudo que você precisa para disputar a prova com chance reais de aprovação. Aula de todas as matérias, de todos os temas, com todos os professores do IBV. Então você vai ter isso aí com direito penal, por exemplo, com o nosso professor, o doutor Wagner Camargo, delegado da Polícia Civil aqui do estado de São Paulo, um dos maiores, simplesmente, os maiores professores de direito penal do Brasil, tá? Então, dolo é quando há intenção, o ânimos, a vontade. A culpa é o famoso sem querer, tá? Sem querer, foi sem querer. Eu fiz, eu não queria isso não. É quando você agiu com imperícia, imprudência ou negligência. Então a responsabilidade civil decorre de dolo ou culpa quando importa em prejuízo. Tá, pega isso. A indenização de prejuízos causados poderá ser liquidada em prestações mensais. Porque de repente você está lá, deu um prejuízo para a fazenda ou para terceiros de 50 mil reais. Você fala, bicho, eu estou recebendo 8 mil por mês, como é que eu vou pagar 50 numa paulada só? Não tem problema. A gente parcela isso para você e as parcelas não podem exceder a 10ª parte, né, dividida em 10, do vencimento ou remuneração, na falta de outros bens que respondam pela indenização. Porque se você tiver carro, patrimônio, fazenda, vai pegar tudo isso aí para pagar, tá? Beleza? Beleza. Agora vamos entender isso aqui como é que funciona? O texto é meio complicado. Quer ver? Eu ia fazer um desenho? Eu vou fazer um desenho, mas vamos ler comigo para você entender. Tratando-se de danos causados a terceiros, responderá o funcionário perante a Fazenda Municipal em ação regressiva, proposta depois de transitar em julgado a decisão de última instância que houver condenado a Fazenda a indenizar o terceiro prejudicado. What the fuck? Breno, o que é isso? Não entendi absolutamente nada. Vai entender agora, vem aqui comigo. Vem aqui comigo. Vai, anda logo. Seguinte, vamos fazer uma triangulação aqui, Nossa senhora, que triângulo horroroso. Como é que funciona esse negócio? Você ali, guarda municipal, vou dar um exemplo bem esdrúxulo, gigantesco, para ficar bem impactante, né? Tá ali numa ocorrência, o cara empreendeu fuga, pegou viatura a milhão atrás do cara e, bicho, da garagem de um prédio de luxo estava saindo um carro, uma Bugatti de 6 milhões de reais. Meu irmão, você não conseguiu dar tempo nem de ver a cor dessa Bugatti e com a tua viatura, tu arregaçou o carro. E já era, meu irmão, tem que fazer perda total desse carro, prejuízo, 6 milhões. O dono da Bugatti, que teve um prejuízo de 6 milhões, ele vai processar quem? Ele processa, como se diz, né, o servidor ou o Estado? O Estado, né? Por que isso, né? Porque é isso que vai trazer uma segurança jurídica para a relação. Porque se ele tivesse que processar o servidor, nesse caso, bicho, qual que é o servidor no Brasil,
com todo respeito do mundo, que tem condição de pagar 6 milhões de reais aí num prejuízo, né? Pô, não dá, né, bicho? Então, o cara que tiver prejuízo nessas relações da administração pública vai receber nunca, se ele tiver que processar o servidor, né? Então, ele processa o Estado. Fala, ó, Estado, Prefeitura, União, o prejuízo que me deu foi a União Federal, né? Quem quer que seja. O cara fala, ó, Estado, aconteceu isso, não quero nem saber, me indenize. E o Estado vai indenizar. Então, vamos colocar aqui, ó, a pessoa, vamos pôr uma pessoa aqui, ó. Cê é louco. A pessoa vai processar. O que é que você está gritando? O Estado, certo? Eu processo o Estado. Tô nem aí pro servidor público, não quero nem conversa com ele. Estado, me devolve meus 6 milhões. E o Estado vai conversar comigo e me devolver e me ressarcir. Show de bola. Depois de tudo, porque eu vou ficar nessa luta aqui para receber. Imagina, 6 milhões, o Estado vai querer pagar assim molezinho, ele vai ver qual que é. Não, pera aí, aconteceu mesmo, como é que foi isso? Tem que passar pelo princípio chamado de duplo grau de jurisdição. Eu ganhei em primeira instância? Automaticamente esse processo vai lá para o tribunal. Ixi, vai um tempo danado. Até eu receber vira precatório, isso e ó, vai um tempão. Então, na hora que acabar essa discussão definitivamente, ou seja, quando tiver transitada em julgado, isso é importante porque está escrito lá. Quando essa decisão judicial, dessa minha briga aqui com o Estado, tiver transitada em julgado, o que é o trânsito em julgado? É aquela decisão que não é mais passível de interposição de recurso. Ou seja, acabou, meu irmão. Já discutimos tudo que precisava ser discutido, todo mundo recorreu até onde dava para recorrer, bateu o martelo, vai cumprir a sentença. Transitou em julgado, acabou. O Estado me indenizou? Show de bola. Aí depois o Estado vai falar, peraí, servidor, que maluquice foi essa aí, meu irmão? Pô, bicho, acabei de pagar 6 milhões aqui pro maluco aqui, porra, o que tu aprontou? Aí o Estado volta, deu ruim, assumiu a bucha, mas não vai assumir essa bucha sozinho, não. Depois de acabar essa discussão, ele volta com o servidor e fala, senta aqui, tá? Vamos conversar, me explica isso direitinho, porque de repente eu vou pôr isso no teu rabo. Por isso que é chamada ação de regresso. Ele regressa, o Estado paga, mas aí depois ele volta para conversar com o servidor. Fez um pouco de sentido? Ó, como talvez clarei um pouco, ó. Tratando-se de danos causados a terceiro, o servidor causou um dano a terceiro. Algum particular, nesse caso aí da viatura, na ocorrência. Responderá o funcionário perante a fazenda municipal, depois, ó, em ação regressiva, que depois o Estado volta para conversar com ele, ó. Em ação regressiva. Esta ação regressiva, que será proposta só depois de transitar em julgado a decisão de última instância que houver condenado a fazenda a indenizar o cara da Bugatti. Fez sentido? Ajudou? Espero que sim. 188. A responsabilidade penal abrange crimes e contravenções imputados ao funcionário nessa qualidade. Aqui fica mais difícil de cair numa pegadinha, né? Porque lembra que eu te falei? Decora, pelo amor de Deus, quando que dá a responsabilidade civil, quando é responsabilidade penal e quando que é administrativa. Civil, porque a prova pode juntar uma coisa com outra e te embaralhar. A civil, dolo ou culpa, prejuízo. Lembra que eu te falei? Responsabilidade civil do bolso? Prejuízo para a fazenda ou para terceiro. Quando se dá responsabilidade penal, mais fácil. Crime ou contravenção. E quando se dá responsabilidade administrativa, atos ou omissões praticados no desempenho das atribuições funcionais. Show de bola. As combinações civis penais disciplinares, ou seja, aquilo que foi imputado depois de um processo a alguém, como pena, num processo civil, num processo penal, num processo administrativo, pode acumular. Então, você pode sofrer as penas de 1, de 2 e de 3. Elas podem, muitas provas falam que não podem. Calma que não para por aí. Elas não só podem ser acumuladas, como elas são independentes entre si. Eu não canso de ver questões que falam que elas são dependentes. Tira o in. Elas são independentes entre si. Bem assim as instâncias civil, penal e administrativa. Elas são
independentes e as penas podem sim ser acumuladas, tá? Pronto! Olha só, pessoal. Chegamos aqui, talvez, ouso eu dizer, no ápice de probabilidade de questão para a tua prova. Eu não sei porquê, mas o examinador de prova tem tesão por esse tema aqui, ó, penas. Tem tesão por isso aqui. Eu não digo que seja impossível não cair na tua prova, mas é improvável não cair na tua prova daqui para frente. É improvável. Então continua aqui, você já veio até aqui comigo, pelo amor de Deus, fica mais um tiquinho aqui, porque eu vou te dar questão de prova, pelo amor de Deus. E concurso você sabe como é que funciona, tá ligado já, né? Uma questão pode te deixar dentro ou fora da tua prova. Então isso aqui pode mudar o jogo para você, tá? Ó, são penalidades: advertência, repreensão, multa, suspensão, demissão, cassação da aposentadoria e disponibilidade. Não é mistério para você que eu já tinha trazido esse rol do 191 para você no comecinho dessa aula, desse vídeo aqui. Primeiro passo para você não errar daqui para frente para a prova. Primeiro, memoriza essa lista. Memoriza. Pega um por um. Por quê? Clássico de VUNESP. Ela adora colocar o que eu já te antecipei. Eu já te vacinei contra isso aqui, eu já te dei um antídoto. Exoneração não é pena. São penalidades, segundo o Estatuto do Servidor Público de Campinas, dentre outras, 2 pontos. Aí vem a questão A, B, C, D, E. Aí na questão A, ele vai lá e fala: advertência, show, multa, demissão e exoneração. Opa, isso aqui era para ser um X. Percebeu? Isso é o jogo da prova. É o gênio, o cara fora da curva, que desde o colégio sentava na primeira fileira, o CDE. Não, acho que não, meu irmão. É para todo mundo. É para todo mundo que reconhece aquilo que precisa ser feito e faz, paga o preço. Eu sei que não é fácil, tá? E nem é para ser fácil. Mas é justo, parafraseando aqui Santa Teresa d'Ávila, né? É justo que muito custe aquilo que muito vale. E muito vale uma aprovação numa prova, num concurso público desse, que vai te trazer previsibilidade, estabilidade, remuneração excelente para o resto da tua vida, que vai garantir a tua vida, da tua família e blindar você contra um monte de coisa e tirar um peso enorme das tuas costas. Não é justo que isso custe muito? Porque vale muito, meu irmão. Então vamos junto que vai valer muito esse preço que você está pagando de estar aqui comigo assistindo essa aula aqui. Pode ser que você esteja assistindo isso aqui na madrugada, à noite, num feriado, a galera ali enchendo a cara na cachaça, na festa, e tu vendo os stories da galera ali metendo louco na rua, todo mundo parecendo que tá felizão e tu ali se fudendo de estudar. Meu irmão, continua firme nessa jornada porque vai valer a pena, acredita, uma hora a conta fecha, tá? Uma hora essa conta fecha. Então, ó, não vem me botar, pelo amor de Deus, aluno meu não vai errar uma questão dessa. Desaforo, velho. Desaforo tu errar um troço desse, tá? Não perde ponto com uma questão dessa. Ridículo. Não vai falar que exoneração é pena. Então decora o rol. Uma outra coisinha, para vocês prestarem atenção, isso aqui principalmente para quem já é concurseiro aí, o veterano já, que já fez uma parte de concurso público, então você já estudou alguns outros editais. Você já estudou para as outras GCMs, já viu que tem outros estatutos do município tal, do município. E existem penas diferentes, né? Às vezes a mesma coisa com nome diferente. Tem pena que em estatuto, ao invés de advertência, ela já vai direto para repreensão. Tem estatuto que não tem penalidade de multa. E por aí vai. Tem estatuto que, além da pena de demissão, tem mais uma. Tem qual? Tu já sabe, ó. Tem uma que chama demissão a bem do serviço público. Existem estatutos que têm pena de demissão e demissão a bem do serviço. Tem essa aqui? Não tem. Demissão a bem do serviço público não tem no 191. Mas, mais à frente, já no estudo aqui comigo, você vai ver que ela, num dado momentozinho, ela fala, ó, dependendo da cagada que o servidor público fez, ele pode ser demitido. E no ato de demissão ali, que vai para o Diário Oficial, pode constar uma notazinha, ó, ele vai ser demitido a bem do serviço público. Então não existe a pena de demissão a bem do serviço público no rol de penalidades do 191 do servidor de Campinas. Não existe. Está aqui, ó. Só que você vai ver num momentozinho que, dependendo da demissão,
Pode constar essa nota, porque demissão é uma coisa. Demissão a bem do serviço público, bicho, está lá em cima. Tu aprontou feio. Demissão já é feio, né? Demissão a bem do serviço público, bicho, tu aprontou muito, que deve constar que você foi demitido para o bem da galera, para o bem do serviço público, da administração pública e da comunidade. Então essas são as penas, certo? Só que, daqui para frente, o que a gente tem que prestar atenção? O primeiro passo, já te falei, é memorizar, para não falar que tem, por exemplo, aqui, pena de exoneração. Show. Segundo passo, quando que se dá advertência? E como? Quando que se dá a repreensão? E como? Multa. Multa de quanto por cento? Suspende até quanto tempo? Eu já te falei no começo dessa videoaula que eu te antecipei um pouco, né? Então, o primeiro passo é decorar o rol. O segundo, saber exatamente como se dá cada uma. Que você vai ver, por exemplo, a advertência ela pode ser aplicada verbalmente. Só ela. Repreensão para baixo, por escrito. Tá, isso é o primeiro passo. Mas quando se dá advertência, quando se dá repreensão, você vai ver comigo, tem macete aqui, advertência, falta leve. O mnemônico que eu preparei aqui para você, vem comigo, ó. Na aplicação das penas disciplinares serão consideradas a natureza e a gravidade das infrações. É óbvio que eu não vou aplicar uma pena aqui de demissão para um cara que deve ser só advertido. Então, antes de eu aplicar uma penalidade dessa aqui, eu tenho que ver o que você fez para aplicar aquilo que é proporcional, razoável para a situação que você praticou, né? Então, vai observar a natureza e a gravidade da infração e os danos que dela provierem para o serviço público. Será punido o funcionário que, sem justa causa, deixar de submeter-se à inspeção médica determinada por autoridade competente. Tá, até aí bacana, belezinha, 194 imprescindível para a prova. A pena de advertência será aplicada verbalmente. Já pega isso. Para a prova não falar por escrito. Verbalmente. Quando, tá, beleza, entendi. A pena de advertência, eu vou advertir. Vou dar uma bronca, a advertência é a bronca. Verbalmente. Mas em que caso? Em casos de natureza leve, de desobediência ou falta de cumprimento dos deveres, devendo constar somente do assentamento pessoal. Tá, aqui mora, ó, aqui reside talvez um dos maiores perigos para a tua prova. Mas eu vou te prevenir quanto a isso. A advertência, já entendi, Breno, verbal, show de bola. Ela se dá quando? Nos casos de desobediência ou falta de cumprimento dos deveres. Você vai observar, já comigo, que a repreensão também. Aí você fala, porra, se a advertência, eu posso advertir um servidor por causa de desobediência ou falta de cumprimento dos deveres, e se eu posso repreender também nas situações de desobediência e falta de cumprimento dos deveres, como é que eu vou fazer nessa situação? Eu que vou escolher se eu vou dar uma advertência, uma repreensão? Não, meu irmão, peraí, não confunda. Por isso eu coloquei esse macetezinho. Na advertência, para receber uma bronca, foi uma falta leve, falta de leve. Pega isso aqui, ó, falta de leve. Tá lá jogando futebolzinho e tal, deu uma falta de leve, o juiz não vai te dar nem amarelo e nem vermelho. Vai te dar uma advertência, vai te dar uma bronca, né? Porque a advertência é a bronca, que ela pode ser aplicada verbalmente. Então a advertência é uma falta de leve. Não vai receber nenhum cartão amarelo, nem cartão vermelho, porque está escrito aqui, ó, é uma falta de leve. Você vai perceber que na repreensão, que é a próxima pena, não tem leve. Tem isso? Tem. Tem isso? Tem. Mas não é em caso leve. Então não é que para os mesmos casos ou você pode advertir ou repreender. Não. Falta de cumprimento dos deveres ou por desobediência leve, de natureza leve, tem que ser advertência. Segue o jogo. No caso de abandono de cargo, que mais à frente a gente vai estudar, quando você falta 30 dias consecutivos, você pode ser demitido, tá? A pena é de demissão, já pegue isso porque está lá na frente. No caso de abandono de cargo, o chefe da repartição ao serviço, onde tenha exercício ou funcionário, promoverá a publicação do edital de chamamento pelo prazo de 20 dias. Então, bicho, o maluco sumiu. 30 dias consecutivos e nada do GCM voltar
o cara pode ter sofrido algum acidente, pode ter viajado aquilo nas férias dele e ele acabou não voltando porque, sei lá, tráfico internacional do cara aí de órgãos, coisa do tipo. O cara ficou doente, internado no leito de UTI, ninguém sabe o paradeiro dele, pode acontecer, né? Ou meteu miguezão mesmo, meteu o louco e sumiu, né? Então o que acontece? Sumiu, abandono de cargo, o chefe dele, ó, onde ele funciona, né, o chefe dele, vai publicar no Diário Oficial um chamamento. Falou, ô meu irmão, tu sumiu, bicho, o que aconteceu? Explica aí pra gente, né? Lógico que não desse jeito, né? Mas consta lá no Diário Oficial um chamamento para ele retornar, porque às vezes ele tem um motivo justificado, não meteu o miguezão, né? Acabou o prazo de 20 dias, ó, fim do prazo fixado nesse artigo, e não tendo sido feita a prova de força maior, o cara não provou o motivo justificável, pô, estava doente, sem condições de avisar ninguém nem nada, o chefe da repartição do serviço proporá a expedição de decreto de demissão. Então já pega esse bizu que abandono de cargo é por 30 dias consecutivos de ausência e a pena é de demissão. Tá. A gente viu um pouquinho da demissão aqui por abandono de cargo, não sei porque no meio do nada jogaram isso aqui, né? Porque eu estava falando da advertência, então teria que falar em seguida da repreensão, né? Bagunçaram a cabeça aqui, né? Não colocaram numa ordem bacana isso na legislação. Então agora a gente vai falar da repreensão. Advertência verbal, repreensão, escrito. Opa! Primeira diferença. Advertência, repreensão. Advertência escrito, repreensão, advertência verbal, repreensão por escrito. Continua. Mesmos casos, ó. Nos casos de desobediência ou falta de cumprimento dos deveres. Mas não é leve. A advertência, que você não leva nem cartão amarelo nem cartão vermelho, é a bronca, por isso que ela é verbal, o juiz só vai te dar uma bronca, não faz isso de novo, senão eu vou te dar o amarelo. Aqui é o amarelo, porque não é leve. Pô, você já chegou na maldade ali no cara, meu irmão. Então vai ser repreendido. A repreensão é por escrito. Nos casos de desobediência ou falta de cumprimento dos deveres. Não tem a palavra de natureza leve aqui. Pega isso para a tua prova. A pena de suspensão, já tinha dito antecipado, dei spoiler no começo do vídeo, não excederá 90 dias. Eu já te falei, cansei de falar, mas vou repetir porque é importante para você. Número, data, prazo não cai, despenca em prova. Então tudo que você estiver observando aqui de número, data, prazo, caneta, marca texto, escreve no teu caderno, na tua anotação, tá? Então, essa é uma outra pena. Pena de suspensão. Eu posso aplicar a pena de suspensão ao servidor público, mas essa pena de suspensão não pode exceder a 90 dias. E ela é aplicada quando? Falta grave ou reincidência. Então você fez alguma coisa de natureza grave? Suspensão. Essa suspensão não pode ser por mais de 90 dias. Você não pode ficar suspenso por mais do que isso aqui. Ou você foi repreendido, já foi aplicada essa pena aqui para você uma vez, porque você incorreu em falta de cumprimento dos deveres, ou por desobediência uma vez, repreensão. Aí daqui a pouco você desobediência de novo, na reincidência, não vai ser repreendido de novo não, meu irmão. Na reincidência, suspensão. Então a suspensão se dá ou na falta grave ou na reincidência de desobediência, de falta de cumprimento dos deveres. Só que pensa aqui comigo, se eu estou numa guarda municipal que, por exemplo, o efetivo é pequeno, e eu peguei uma ocorrência aqui onde que eu tenho que suspender 5 guardas municipais. Imagina, puta, isso vai fazer um buraco ali para a prefeitura. E estamos no meio ali de um evento, tem carnaval vindo, sei lá, tem um grande evento para a guarda, segundo a legislação da Guarda Federal, né? Pode fazer a segurança de grandes eventos. Puta, eu não posso suspender esses caras. Eles têm que ser punidos. Mas não é conveniente para a prefeitura nesse momento ficar sem esses caras. Então a prefeitura pode converter, mudar, não é? Converter a pena de suspensão, para não ficar sem os caras, em multa. Olha que interessante, isso é importante, cai muito. Quando houver conveniência para o servidor, olha que sacanagem. Quando houver conveniência para o servidor, a pena de suspensão poderá ser... Opa, pera aí, meu irmão. Te dá tudo bonitinho, ó. Você achando que a prova vai mudar os 50%, porque trabalham, mudam muito o número, data, prazo percentual, como cansei de te falar, aí você vê, não, está falando 50%. Está tudo bonitinho. Você não percebe o erro. O erro estava ali, ó. Quando houver conveniência para o serviço, para a prefeitura, não para o servidor, isso é clássico de prova, tá? Quando houver conveniência para o serviço, a pena de suspensão poderá ser convertida em multa.
Multa de até 50% por dia do vencimento ou remuneração. E vai trabalhar, tá? Porque eu estou convertendo em multa para você não ser suspenso, porque eu não posso ficar sem efetivo. Nesse caso, o funcionário é obrigado a permanecer em serviço. Show de bola. Segue o jogo. A pena de demissão será aplicada nos casos de... Pera. Isso é importante para a tua prova. Por quê? Concurso público, para tudo na vida, né? A gente tem que ser estratégico e inteligente. Para tudo. Para o emprego, para concurso, para relacionamento, a gente tem que ter estratégia, um planejamento, né? Então, você tem que ser inteligente, meu irmão. Identificar padrões. Por quê? Na advertência, você vê, bicho, o papo é reto, direto ao ponto. Ela é verbal, natureza leve. Olha como é que se faz resumo para concurso público, né? Um monte de texto. Não, peraí. Deixa eu estudar e deixa eu rever. Na minha revisão, quero fazer um resumo das penas. E vai colocando só palavras-chave. Ó, advertência, verbal. Não vai caber aqui, né? Ela é verbal. Aí você põe natureza leve, desobediência e falta dos cumprimentos dos deveres. Pronto, resumi. Aí você vai na repreensão. Escrito. Falta de cumprimento dos deveres e desobediência. Perceba como que aqui é muito mais sucinto, tudo aqui. Só te dei um bizu aqui para você identificar um padrão e poder fazer teu resumo aí, porque é uma técnica boa de estudo fazer resumo. Advertência, bate bola, rapidinho. Repreensão, multa até 50%. Suspensão, não excederá 90 dias. Quando? Grave ou reincidência. Pum. Chega aqui, ó. E aqui não é direto ao ponto. Incisos. Então, quando você estiver vendo ali uma pergunta sendo formulada por penalidades, qual é a penalidade para esse caso aqui? Dá uma historiazinha de um servidor público que praticou alguma conduta e ele deve, qual penalidade deve ser aplicada para a conduta desse servidor público aqui? Família, se tiver um rol com várias condutas ali, com vários verbos, você já tem que ter em mente que ou é demissão ou é cassação da aposentadoria da disponibilidade. Porque a gente não estudou, não cai para você as condutas de um monte de verbo ali para você de advertência. Não tem esse papo de um monte de conduta para cá. Não tem para cá, não tem para cá. Então perceba como o papo é diferente aqui na demissão. Ó, advertência, acabou. Repreensão, só isso. Suspensão, isso. Multa, isso. Aí ela vem para cá, ixi, olha só. 1, 2, 3, 4. Ela dá casos específicos. Então, quando é específico, ou é demissão ou cassação da aposentadoria e disponibilidade. Percebe? Então, identifica padrão. Você tem que ser estratégico para a prova. A pena de demissão será aplicada nos casos de crime contra a administração pública, abandono de cargo, que a gente já viu como é que funciona, incontinência pública escandalosa, embriaguez habitual, insubordinação grave em serviço, ofensa física em serviço contra o funcionário particular, exceto, salvo em legítima defesa, aplicação irregular dos dinheiros públicos, lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal, corrupção passiva, isso cai muito em prova lá no rol do direito penal para você, né? E transgressão de qualquer dos itens 4 ao 10º, lá do artigo 185. Considera-se abandono de cargo, você já sabe, não é mistério, eu te antecipei, né? A ausência em serviço sem justa causa por mais de 30 dias consecutivos, não pode pôr interpolado para cá, porque existe, lembra que eu já te dei essa técnica, isso aqui é perigosíssimo para a tua prova, perigosíssimo, é o DNA da VUNESP, ela pega o que existe com outra coisa que existe também, cria uma outra coisa que não existe. Família, pelo amor de Deus, você acha que você está fazendo uma questão de prova e você está lá lendo o enunciado, olha lá, sai daqui. Questão de número 1. Aí vem o enunciado, blá, 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 2 pontos. E vem a alternativa. A, B, C, D, E. E você está lá lendo, uma por uma. Você vai para a alternativa A e você fala, de cara, não, tá tudo errado, tem nada a ver. Beleza. Você vai ler a alternativa B e você fala, pô, gostei. Lembro do Breno falar um troço desse aí para mim. Mas vamos ler as outras por desencargo de consciência, não é isso que a gente faz? Põe uma bolinha do lado. Deixa eu ver as outras. Você vai ler a C e você fala, não tem nada a ver, isso aqui eu já sei que está errado, é pegadinha, D é errada. Na hora que você lê a lei, você fala, bicho, eu lembro disso também. Caraca.
E agora? Tem duas setas, porra. Os caras têm que eliminar, isso aqui tem que anular essa questão, porra, bicho. Aí você põe uma bolinha aqui também, você fala, agora é B ou E. Tá, bicho, e agora? Tem que marcar pro gabarito. Aí na hora de passar lá pro gabarito, tá lá, né, tudo pra ser preenchido, qual que você passa pro gabarito? Sempre é errado. Tragédia anunciada, né? Sempre marca 12 e passa errado pro gabarito. Azar danado, né? Você acha que isso aqui é o quê? Aconteceu por quê? Aleatoriedade do universo? É evidente que não. Isso é técnica. Isso é técnica, essa questão aqui, dentro dela tem uma técnica utilizada pelo examinador de prova, o cara que é contratado para elaborar a questão para te ferrar, para funilar, não é? É assim que acontece. Então ele tem uma questão certa e uma quase certa. Ele te usou, ele deu para você ali a técnica de João e Maria. Ele te deu migalhas ali, lembra, tá ligado? João e Maria, a bruxa ali, vai dando migalha para as crianças chegarem até a casa ali de doce, a porra toda lá, e a bruxa pegar a galera ali no final das contas. Então, um caminho foi maquiavelicamente, deliberadamente, estrategicamente preparado para você já na maldade, para chegar ali onde ele queria te empurrar no precipício. É aquela que eu te falei da pesca da memória, vai te dar uma isca. Pegou a isca do cara, já era, meu irmão. Ele vai te dar coisas que existem, mas inverter um pouquinho daqui com de lá. Falar que, por exemplo, considera-se abandono de cargo, ausência em serviço, sem justa causa por mais de 30 dias, interpoladamente. Ou vai misturar o de cima com o de baixo. Será ainda demitido ou funcionário que durante o período de 12 meses, faltar ao serviço, pega o daqui e joga para cá. 30 dias. Interpoladamente, aqui é picado, tá? Pô, sacanagem, bicho. Pega o que existe com uma outra coisa que existe e cria uma outra coisa que não existe. É a técnica que você vai mais encontrar na tua prova. Pode anotar isso para me cobrar. Depois você volta aqui nesse vídeo, pelo amor de Deus, né? Se tá gostando desse vídeo, já comenta aqui para mim, deixa algum comentário aqui na publicação desse vídeo. Pô, gostei, professor, adorei, gostei da pegada, tá me ajudando, deu uma luz aqui no final do túnel. Se tá gostando, deixa aqui um comentário. E fala, pô, gostei, grava mais, professor. Se gostou dessa aula, fala, pô, grava uma aula disso aqui para mim, aqui, pô, da GCM, da Guarda Municipal de Campinas, vai que essa lei aqui também, se não dá pra gente também não, professor, porque se tiver um engajamento bom, se a entrega foi boa, tá impactando você, eu vou fazer o possível, o impossível aqui para me entregar mais conteúdo aqui, tá? Para mim entregar mais, para eu entregar mais conteúdo aqui para você. E não deixe de seguir a gente, pelo amor de Deus. E de novo, família, o IBV tem uma jornada completa, é a maior cobertura do Brasil para a prova de GCM de Campinas, tá? Então clica aqui no link da descrição do vídeo e chama o nosso time, você vai verificar com seus próprios olhos, aqui embaixo na descrição, tem um link. Nesse link você vai conferir com seus próprios olhos a nossa mega operação aprovação GCM Campinas. E você vai conferir tudo que a gente está entregando para fazer a maior cobertura do país para essa prova, tá? Ó, será ainda demitido o funcionário que durante um período de 12 meses faltar ao serviço 60 dias, aí picado, tá? Não é consecutivo. Picado. Faltou um pouquinho em janeiro, faltou um pouquinho em fevereiro e por aí vai. Sem causa justificada. Demissão e demissão, os dois casos. O ato de demissão mencionará sempre a causa da penalidade, né, porque ele está sendo demitido. Atenta à gravidade da falta, eu já te falei disso. Ó. Dependendo da gravidade da falta, a demissão poderá ser aplicada com a nota de a bem do serviço público. Lembra que eu te falei isso? Pois é. Ó, 200, a gente vai para o 201, 2, 3 e 4, tá acabando. Fica aqui comigo. Ó, 201. Para a imposição da pena disciplinar são competentes. E isso cai demais em prova, família, pelo amor de Deus. Quem pode aplicar cada uma daquelas penas que a gente estudou no 191? Quais são as penas? Você decorou, memorizou, pelo amor de Deus, né? Advertência, verbal, falta de leve. Repreensão, escrito, falta dos cumprimentos dos deveres e desobediência. Temos multa de até 50% do vencimento ou remuneração. Suspensão não excede até 90 dias, natureza grave ou reincidência. Temos demissão e demissão a bem do serviço público e cassação da aposentadoria e disponibilidade. A bem do serviço público não tem não, né? Quem que aplica essas penas todas do 191? Isso cai demais. O prefeito, nos casos de demissão, multa, cassação de aposentadoria e disponibilidade e suspensão por mais de 30 dias. Cuidado. Suspensão, o prefeito pode aplicar quase todas as penas, né? Só que ele vai até a suspensão.
Só que ele só pode dar suspensão quando for mais de 30 dias. Foi aplicada uma pena de suspensão por 29 dias, é suspensão, mas não é o prefeito, vem aqui para baixo. Então aqui embaixo aplica qual pena? O diretor do departamento ou o inspetor fiscal nos demais casos. Quais são os demais casos? Suspensão por menos de 30 dias, advertência e repreensão. Então quem pode o quê? Cai muito, tá? Cai muito em prova. 202. Será cassada a aposentadoria e disponibilidade? É a última pena. Lembra? Demissão, última pena, cassação da aposentadoria ou vai cassar a disponibilidade. Porque muita gente pensa nisso, né? Ah, já que eu me já aposentei, eu fiz alguma cagada enquanto eu estava trabalhando, estava ativo. E faltava um ano para eu me aposentar e eu não vi a hora de passar logo esse ano para eu sair, ninguém descobrir a cagada que eu fiz e ó, aposentar. Ufa, aposentei, já era, calma lá, meu irmão. Porque mesmo na aposentadoria, aquilo, se você foi pego a tempo, né? Descobriram debaixo do pano ali do tapete aquilo que você fez, vão caçar a sua aposentadoria. Você foi posto em disponibilidade. Se descobrir alguma coisa aqui que a gente vai ver, vão caçar a tua disponibilidade. Eu já te expliquei o que é posto em disponibilidade, tá? Então, caça a aposentadoria e caça a disponibilidade quando? Quando praticou falta grave no exercício do cargo. Aceitou ilegalmente cargo ou função pública, aceitou representação do Estado estrangeiro sem prévia autorização do presidente da República ou praticou a usura em qualquer das suas formas. Lembra da usura? Agiotagem, empréstimo. Será igualmente cassada a disponibilidade ao funcionário que não assumir no prazo legal o exercício do cargo em que for aprovado. Penúltimo artigo, será aplicada a pena de disponibilidade ao funcionário que tiver estável, já te falei isso várias vezes, quando a conveniência do serviço público aconselhar o seu afastamento. E, por último, não menos importante, onde a gente vê a tal da prescrição. Porque as coisas se exaurem com o passar do tempo. Elas acabam, né? Então, a prescrição é isso. Quando se acaba o direito de fazer alguma coisa, se perde. É a prescrição. E as coisas não prescrevem só para as pessoas, só para os servidores, prescrevem para o Estado também. Então a gente vê a chamada prescrição da pretensão punitiva. A intenção, a pretensão do Estado em punir alguém, o direito do Estado em punir alguém, também prescreve. Porque o direito não socorre a quem dorme tanto também. Comeu bola por muito tempo e Estado. Ah, mas o cara fez algo ilegal, algo irregular aqui. Ah, bicho, você demorou 50 anos para processar o cara? Tá maluco? Agora já era, né? Então, ó, prescreverá em 2 anos as faltas sujeitas a repreensão, multa, suspensão. Passou, já era, meu irmão. Agora, em 4 anos, as faltas sujeitas à pena de demissão, no caso do parágrafo 2º do artigo 198, que é a tal da inassiduidade habitual que eu trago aqui na nota de rodapé, aquela interpolada, e cassação da aposentadoria e disponibilidade, também em 4 anos. E parágrafo único, a falta também prevista na lei penal como crime prescreverá juntamente com estes aqui todos. Família, ó, missão dada, missão cumprida. Eu espero do fundo do meu coração que tenha sido uma aula ali que veio a iluminar um pouco aqui essa tua jornada rumo à aprovação na Guarda Municipal de Campinas, tá? Se gostou, comenta aqui alguma coisa, dá aqui, segue o IBV, né? Pelo amor de Deus. Chegou aqui marinheiro de primeira viagem, que é o de paraquedas, não conhecia a família IBV, não me conhecia, professor Breno Vinhas, sou professor aqui de legislação no IBV e de direito constitucional também. Mais de 30 professores aqui no time do corpo docente do IBV, formando aqui a maior família do Brasil. O IBV é a família que mais cresce no Brasil. Então, se você quer fazer parte do nosso time de aprovados, especificamente aqui também no concurso da Guarda Municipal de Campinas, pô, não por nada, né? A gente está produzindo sempre aqui vídeo de altíssima qualidade, de graça. Segue o IBV aqui no canal do YouTube. Segue o IBV lá no Instagram, porque lá a gente dá notícia em primeira mão. E dá uma clicada aqui no link, vai na descrição que você vai conferir com seus próprios olhos o nosso mega projeto Operação Aprovação GCM de Campinas. Tá, família? Nossos alunos já estão como? A milhão, porque é isso que o IBV faz, né? O primeiro passo rumo à aprovação é muito mais simples do que a galera imagina, é se preparar com antecedência para sair na frente da concorrência. Então, por isso, não é à toa que o IBV escolhe com mais aprovados do Brasil em todas as GCMs que a gente entrou no jogo. É assim que está funcionando. IBV que entrou no jogo,
é a escola com mais aprovados do Brasil. Não vai ser diferente. Por quê? A gente cria corrente, a gente cria um movimento, a gente antecipa a nossa galera e dá um arsenal para eles disputarem a prova. É o que eu costumo dizer, né? Chega a ser até desleal a concorrência de quem é aluno IBV e quem não é aluno IBV, porque, nossa, o aluno IBV tem um arsenal para a prova que chega a ser desleal, é uma concorrência, não é um curso. O IBV não tem curso, né, para concurso, tem, na verdade, um passaporte para aprovação e é isso que a gente está fazendo para a GCM de Campinas. Família, vou ficando por aqui, forte abraço, fique com Deus, bons estudos e até a nossa próxima aula.